Muito bem. Boa tarde, aqui é o professor Rodrigo Bastos Raposo. Hoje é o dia 6 de junho de 2022 e estas são as leituras de John Finnis. Hoje nós daremos início ao capítulo 5 da obra Natural Law and Natural Rights e vamos começar a estudar a discussão que o Finnis propõe acerca dos requisitos básicos da razoabilidade prática. O encontro de hoje destina-se a explorar apenas o primeiro tópico do capítulo 5, onde Finnis ele vai nos apresentar uma pequena teoria do que é a razão prática no contexto da busca do florescimento pessoal. A partir do segundo tópico do capítulo 5, ele começa a falar sobre cada um dos requisitos de razoabilidade. Então, a estrutura do capítulo 5 é destinada a discutir o bem humano básico da razão prática e os requisitos necessários para participar desse bem humano básico, sendo que esse bem humano ele é aquela habilidade pela qual nós podemos, de maneira adequada, participar e criar o nosso projeto de vida, né? Então, a razoabilidade prática, ela é um bem humano, ela é um bem em si, né? E ela também tem uma natureza instrumental. Enquanto o bem em si é algo do qual a participação nos enriquece, é algo desejável, é um bem, e, de modo um pouco mais instrumental, ela é que permite que nós nos posicionemos e façamos nossas escolhas com vistas a um projeto de vida que vai envolver, de maneira equilibrada, os outros valores básicos também. Bom, o Finnis, ele começa explicando, né, retomando a ideia de que qualquer bem humano básico é digno de ser buscado, né? Qualquer bem humano básico ele tem um valor por si só, e qualquer bem humano básico, quando encarado, quando enfatizado, ele pode razoavelmente ser colocado como aquele mais importante. A outra coisa que o Finnis nos lembra é que um bem humano básico, dos quais ele elenca 7, né, esses bens humanos básicos eles podem ser efetivados de inúmeras maneiras. Então, as maneiras pelas quais os 7 bens humanos básicos podem ser incorporados a um projeto de vida são infinitas, né? Então, por conta disso, cada indivíduo, ao refletir quanto à realização de sua própria existência, ele vai criar um projeto único, né? A outra coisa que o Finnis coloca é que uma vida humana que floresça, ela requer um certo grau de intencionalidade. Então, não basta a intuição ou a percepção do que me fará bem. Digamos, os bens humanos básicos, eles são premorais, eles são bons por si só, eles são algo que vai contribuir para a existência do indivíduo, mas esse fato não orienta quanto ao tipo de comprometimento necessário para viver uma boa vida. Então, é necessário que haja alguma percepção e alguma reflexão acerca de quais bens humanos básicos serão realizados, quais serão priorizados, o comprometimento com aquele bem, em que tipo de ação, em que tipo de projeto o comprometimento irá se converter. Então, diante dessa infinitude de escolhas e de possibilidades que os bens humanos básicos abrem para nós, coloca-se o problema da escolha, né? O problema de bem definir como será a nossa vida, o que nós desejamos realmente realizar. Bom, e aí ele vai explicando, né? Bem na abertura do item, né? Aqui a gente está trabalhando de forma bem analítica, e ele vai dizer, olha, participar do bem da razoabilidade é algo que se faz ao definir de maneira razoável, de maneira inteligente,
a nossa participação nos outros bens, nossos compromissos, nossos projetos, nossas ações. E a partir do momento em que você passa a pensar nas ações específicas e nos projetos específicos que você irá realizar na sua vida, é que os bens humanos básicos eles passam a adquirir uma dimensão moral. Então, vejam, enquanto eu tenho bens humanos básicos, enquanto valores que são desejáveis por si e cuja bondade no sentido de que eles vão fazer algum bem para nós, né? Enquanto eles se colocam ali como algo óbvio, como algo de per si, né? Eles têm um caráter pré-moral. Mas a partir do momento que eu passo a discutir como é que eu vou realizar esses bens na minha vida e como é que eu vou realizar esses bens dentro das minhas relações com outros seres humanos e com outros seres humanos dentro de uma comunidade, aí surgem os problemas de natureza moral, né? Surgem os problemas que decorrem do meu relacionamento comigo mesmo, né? Com minha família, com a comunidade que me cerca. Bom, e esse é o problema da razão prática, né? Da nossa capacidade intelectiva aplicada ao agir, às decisões. Lá em Aristóteles, a ética ela representa uma coleção do pensamento humano, da reflexão dialética sobre os problemas morais e as soluções que foram se mostrando razoáveis ao longo do tempo. Então, quando Aristóteles trabalha com a ideia de mediania, quando Aristóteles discute as dificuldades filosóficas da discussão ética, né, ele está trazendo as dificuldades e as condições para a discussão ética conforme eram percebidas dentro do contexto em que ele estava, né, o contexto da polis grega, o contexto daquela civilização. E isso é a mesma coisa pela qual nós vamos passar ao termos que fazer a reflexão sobre como realizar os bens humanos na nossa vida e com relação aos outros seres que nos cercam. Então, o problema da razão prática, ele é um problema atual e ele é um problema permanente. E aí vem, né, como eu já anunciei, o objeto do item 5 como um todo, né, que é, afinal de contas, quais são os passos, qual é o método, como é que eu devo guiar-me para tomar uma decisão razoável do ponto de vista prático. Né? Se eu vou buscar o bem humano da vida, da sociabilidade, da recreação, da apreciação estética, né? Se eu vou buscar alguns desses bens, eu vou ter que participar desses bens, eu teria que ter metas, projetos, tomar decisões concretas, essas decisões vão implicar renúncias, essas decisões eventualmente vão implicar relacionamento com outras pessoas, ora cooperativo, mas eventualmente ele pode ter uma natureza conflitiva ou competitiva. E como é que serão as decisões práticas, né, as decisões relativas à realização desses objetivos e desses bens na minha vida? Né? Então, voltando aqui a Aristóteles, né, ele vai ser o primeiro que vai dizer, olha, tratar das regras acerca do comportamento humano adequado e razoável, direcionado à realização do potencial humano, é um problema que exige experiência, inteligência e vontade. Né? Essa experiência é algo que se adquire ao longo da vivência humana e que permite compreender a própria condição humana, né? Que permite compreender como é o homem nesse mundo, precisando viver, precisando se satisfazer, tendo suas inclinações, tendo suas necessidades. Então, é uma compreensão do ser humano que advém da experiência. E é uma experiência que ela é uma experiência vivida. É preciso que haja também inteligência, que é a faculdade racional de aplicar a nossa capacidade intelectiva a uma questão e conseguir desenvolver um raciocínio, né? Lembrando-nos das etapas desse raciocínio, dos elementos que têm que ser levados em consideração, ponderando-os de maneira razoável, tentando criar um argumento razoavelmente
completo, defensável, aceitável. E, finalmente, para determinar os requisitos que vão orientar as ações razoáveis, é preciso desejar, né? É preciso querer ser razoável, né? Então, assim, a prudência não é algo que vem de graça, né? A apreciação adequada do mundo, das coisas, o portar-se de maneira ponderada e equilibrada, não é algo que decorre do acaso, é algo que decorre do desejo de um sujeito racional, de um ser humano, de colocar a vontade de construir um certo caráter, a vontade de construir um certo modo de comportamento, em primeiro lugar, né? Mesmo em face, por exemplo, de certos apetites imediatos, né? Então, aí a vontade ela vai entrar na dimensão do autocontrole, a vontade pode eventualmente entrar na dimensão da determinação, da resiliência, da perseverança, a vontade pode entrar também no âmbito da cooperação, do próprio altruísmo, né? Então, há um desejo que se conjuga, né, com a experiência e com a inteligência, né, no sentido de apontar, é um projeto de vida participar do bem humano, da razoabilidade prática. Bom, e o autor ele vai colocar algumas dificuldades para isso, né? Então, que é uma coisa que eu tenho apreciado e sempre enfatizado muito com vocês, né? A teoria da lei natural, ela não traz um catálogo de respostas prontas, né? A teoria da lei natural não traz para você um checklist de medidas a tomar ou preceitos a seguir que vão fazer de você uma pessoa boa, né? A teoria da lei natural ela vai lhe dar, primeiro, nos alertar da dificuldade que agir de maneira moralmente ponderada, né? Que não é fácil o exercício da razoabilidade prática, bem como vai dizer assim que não há receita, né? Porque as maneiras pelas quais o indivíduo pode realizar o seu potencial são infinitas, né? E Aquino ele vai dizer, né? Os 10 mandamentos, né? Por exemplo, né? Os 10 mandamentos são princípios morais, né? Mas os 10 mandamentos eles já são a conclusão de um raciocínio. Os 10 mandamentos já são extraídos de princípios primários autoevidentes. Então, não há, vejam, mesmo os 10 mandamentos, né? Não são uma chave mágica para um comportamento humano perfeito, né? Eles vão ajudar, eles são guias, né? Mas, principalmente, eles são o fruto do exercício da razoabilidade prática, né? Eles são, para quem acredita nisso, um presente ou uma dádiva divina, né? Ou uma iluminação divina para os homens, no sentido de ter ali alguns guias de comportamento, né? Mas veja, eles mesmos em si, eles não são princípios primários autoevidentes. Eles decorrem desses princípios, né? Eles são frutos de julgamento, de ponderação. Para chegar aos 10 mandamentos, ou para chegar a algum preceito de ordem moral, ou para tomar uma decisão na maneira como você se relaciona com você mesmo, ou com as outras pessoas, ou com a sua comunidade política, você precisa de um bom julgamento, né? E o bom julgamento vai demandar aquilo que nós falamos antes, né? Experiência, inteligência e vontade. E aqui não vai dizer, olha, e há muitas outras normas e julgamentos morais que muitas vezes são mais difíceis do que chegar aos 10 mandamentos. Eles podem ser mais específicos, porque eles podem atentar para um detalhe da nossa vida que talvez não esteja claro naquele catálogo. E a determinação desses julgamentos morais exige uma sabedoria prática, e aí aqui não vai dizer poucos possuem, né? Uma sabedoria prática que poucos possuem, né? Então, aqui talvez comece um alerta, né? Que eu acho que pode nos ajudar a colocar os pés no chão, de dizer que as questões morais, elas realmente são desafiadoras, elas exigem um comprometimento nosso com esse bem, chamado razoabilidade prática,
e é uma reflexão que ela não é uma reflexão ligeira, automática, de respostas prontas, né? Ela não é baseada em estereótipos, ela é uma decisão que ela é ponderada, maleável, que ela pode e deve adequar-se às exigências das questões que cada indivíduo enfrenta, né? Então, acho que nesse momento fica para nós muito forte essa ideia de que eu tenho, no agir moral, um problema que merece o nosso respeito e que merece cuidado, né? Então, e aqui a primeira questão, né? Às vezes, talvez alguns de nós procuremos a teoria da lei natural ou o direito natural em busca de uma resposta fácil, rápida, definitiva, de um norte mais fácil para conduzir o nosso comportamento, né? E, na verdade, eu até acredito que uma teoria da lei natural pode contribuir para que a gente tenha um guia para o comportamento humano, mas não é um guia com como se fosse uma cartilha de regras que todo mundo vai seguir, ou de um padrão de comportamento que todos devem adotar. É algo que parte de alguns conceitos e requisitos comuns, básicos, primordiais, e cuja depuração, cuja aplicação na vida de cada um vai gerar os mais diferentes resultados. Tá? Então, fica esse alerta e essa observação. Finis também fala que Aristóteles apontou que a ética é uma reflexão. Ele retoma aquele tema, né? Para refletir sobre a ética, as pessoas precisam ter experiência, sabedoria e bons hábitos, né? Então, é uma questão até que é um pouco circular, um pouco tautológica. E aí o próprio Finis vai dizer, nesse ponto, embora a conceituação de Aristóteles seja correta, ela não nos ajuda muito, né? Porque se a reflexão ética ela precisa de pessoas que tenham experiência, sabedoria e bons hábitos, é como se é apto à reflexão ética aquele que já tem um comportamento eticamente adequado. É apto à reflexão ética aquele que já vivencia a ética, já vivencia a prudência, já toma aquilo como prática de vida, e daí ele está apto, então, a refletir sobre aquela vivência que ele já possui. E que esse indivíduo, né, que possui esses bons hábitos, essa prudência, que vive esse comportamento razoável, ele é um indivíduo que ele vai ser encontrado em sociedades onde já está assentado um padrão de comportamento considerado bom, né? Considerado um comportamento que é conducente a uma comunidade bem constituída, bem ordenada. Então, vejam, fica parecendo, então, que é bom. Então, para que eu possa estabelecer a reflexão ética, eu tenho que ter já a ética, o comportamento razoável, já muito bem espalhado pela sociedade, né? Então, mas nosso problema é justamente o seguinte, né? É a escassez da ética, é a dúvida ética, é a dúvida moral, é o não saber qual é o melhor caminho a seguir diante de uma determinada questão de razão prática, né? Então, nesse ponto, Aristóteles tem razão, né? Estará mais apto à reflexão ética aqueles que têm experiência, têm sabedoria, têm bons hábitos, vivem numa sociedade que já possui padrões de comportamento bem definidos. É lógico que esses indivíduos vão estar melhor posicionados para a reflexão ética. Mas, e o que isso diz para nós? Como é que ficamos nós, que talvez não tenhamos tanta experiência, né? Nós podemos ser jovens ou imaturos, ainda que tenhamos idade, né? Que talvez ainda estamos em busca da sabedoria, porque ainda não a possuímos, né? Talvez nós olhemos para trás a nossa vida e a gente veja mais uma sucessão de erros ou de desacertos do que de decisões prudentes, né? Talvez nós tenhamos chegado até aqui em busca do estudo da lei natural, justamente por conta de certos hábitos ou comportamentos que nós não apreciamos em nós mesmos e que nós desejaríamos mudar, né? Então, é bem provável, né? E eu acredito que será verdadeiro na maioria dos casos, que o indivíduo que
busca uma reflexão ética, talvez ele empreenda a reflexão ética, né? Talvez ele busque a razão prática, justamente porque ele não está satisfeito com as experiências de vida que ele tem tido, ele se considera talvez imprudente ou carecedor de sabedoria, ele não está contente com as práticas de vida que ele tem, ele deseja mudar, né? Então, como é que vai ficar a discussão sobre a razão prática para o indivíduo que quer construir um caráter, né? Então, e aí nesse ponto, Finis vai dizer, talvez aqui Aristóteles não ofereça tanto alento para quem está em busca da construção de um caráter, né? Para quem está em busca. Nesse ponto aqui, me parece que a gente pode se socorrer da boa e velha dialética, né? Que vai envolver uma discussão constante, né? Entre aqueles que estão buscando comprometer-se com a razão prática, né? Então, aqueles indivíduos que têm vontade, limitada experiência, ainda não adquiriram tanta prudência, talvez não tenham os melhores hábitos, mas desejam construir um caráter em que tudo isso se apresente, e das discussões e das trocas entre indivíduos que desejam colocar-se nesse caminho, né, poderá surgir uma reflexão ética que irá se melhorando ao longo do tempo, né? Então, digamos assim, o alento que eu tento tirar a partir dessa concepção aristotélica é que nós não nos tornaremos experientes, sábios, virtuosos, simplesmente a partir da leitura de um livro ou simplesmente depois de um fim de semana de meditação, né? Nós teremos que acumular a leitura, talvez, de vários livros, várias experiências de vida, várias decisões bem acertadas, a construção dolorosa e difícil de bons hábitos, para que, ao longo do tempo, a prática aliada à reflexão contribuam para a construção de um caráter em nós e de uma sociedade onde indivíduos dotados de melhores práticas, de mais razão, venham a construir essa sociedade que favoreça o bem comum, né? Então, me parece que quando Aristóteles ele explica o que é necessário para a reflexão ética, ele também está dizendo assim, qual é o caminho que você deve seguir e qual é a meta que você deve buscar alcançar. Bom, então a gente está no processo, né, ao pretender engajar-se com a razão prática, de construir uma moralidade em nós, né, e de construir uma moralidade que se dissemine na nossa comunidade e que, disseminada essa reflexão, aquilo se torne um campo fértil para uma ética e para um bem comum, né? Então, a ética na relação entre as pessoas, né? Nas escolhas que cada uma delas faz, e no campo da política, isso vai se refletir numa sociedade mais propícia à realização do bem comum, né? A reflexão filosófica procura, desde então, determinar os requisitos da razoabilidade prática. Então, me parece que nesse caminho e nessa trilha, a reflexão, e aí lembrem sempre, tá? Reflexão filosófica é reflexão dialógica, né? A reflexão filosófica, seguindo, digamos assim, uma metodologia que era comum tanto entre os clássicos quanto entre os medievais, e que eu acho que nós devemos resgatar, é uma reflexão filosófica que ela é dialógica, né? Ou no diálogo verbal, na conversa, na troca direta, né, entre pessoas que partilham de um desejo de investigar um determinado assunto, né, ou do diálogo que acontece de maneira mais formalizada, por meio de textos escritos, né, de provas, contraprovas, trocas de argumento, todos buscando determinar como realizar essa razoabilidade prática.
Bom, e aí, o que vai acontecer à medida que esse debate acontece, né? Por que etapas nós vamos passar? E aí o Finis vai colocar, olha, vão acontecer consequências que vão se dar em 3 níveis, né? Tem um nível onde aquele que cumpre os requisitos da razão prática, ele é o sujeito prudente, o sujeito cauteloso, em face daquele que, ignorando os requisitos da razão prática, ele é irracional ou tolo, não é? É a diferença entre aquele que leva a sua vida com um mínimo de reflexão, propósito, intencionalidade, né? Que procura, digamos assim, direcionar-se da melhor maneira possível rumo à realização pessoal, e aquele que vive à toa, né? Que não pensa nem no hoje, nem no amanhã, nem nas suas próximas ações, que não procura intencionalmente partilhar da razoabilidade prática como um bem da vida, né? Não procura participar dessa possibilidade de escolher da melhor forma possível a sua própria realização. No segundo plano, a razoabilidade ela orienta também como é que eu vou participar dos outros aspectos do bem-estar humano, né? Então, lembre, razoabilidade prática é um dos 7 bens humanos básicos, segundo John Finnes. Mas eu também vou ter a vida, a sociabilidade, a apreciação estética, né? E outros valores que vão estar ali e que são todos igualmente importantes, né? E como é então que se prioriza entre eles? Como é que se escolhe projetos a partir desses bens? Se esses bens eles dão um catálogo que corresponde a tudo que nós podemos querer, ser, ter e fazer, nós podemos fazer tudo de todos os bens? Evidentemente que não. Nossa vida e nosso tempo, nossas possibilidades são limitadas. Então, todo indivíduo está diante do desafio de escolher, e toda escolha implica em renúncias. Aquele indivíduo que escolhe com sabedoria como é que ele vai participar dos valores relativos ao bem-estar humano é o indivíduo que atingiu um certo grau de maturidade, né? E por ter atingido um certo grau de maturidade, ele atingiu um ponto em que, mediante o emprego da sua razão prática, ele vive bem, né? Ele tem uma vida que faz sentido e ele tem uma vida onde ele consegue fazer o seu potencial florescer, né? Então, esse florescimento, essa eudaimonia, ela é a realização do potencial humano, né? Ela é o sujeito que consegue ser aquilo que ele está destinado a ser, né? Ele consegue cumprir aquilo que ele pode cumprir, né? Aquilo que ele se determina a cumprir. Da mesma forma, né, finalmente, quanto mais se participa do bem, mais se é aquilo que se pode ser, né? Então, é como se eu sou um ser humano, eu sou um ser dotado de razão, eu posso apreciar o mundo que está à minha volta, eu posso escolher entre os bens humanos aquilo que é mais importante para mim, eu posso, a partir dali, e a partir dessas inclinações que eu já possuo, escolher o que eu vou perseguir, quais eu irei realizar, como eu irei fazer aquilo, que ações eu devo tomar para alcançar aqueles objetivos de realização humana, e que, à medida que eu utilizo a minha razão para buscar o meu florescimento pessoal, eu estou atendendo também a minha natureza humana, né? Então, a ideia aqui é a natureza humana, ela é essencialmente o quê? A nossa capacidade de agir de maneira razoável, né? Então, quando um ser humano ele abdica de agir de maneira razoável, ele age de maneira constantemente irrefletida, tola, irracional, imediatista, ele não pensa e ele não usa a sua faculdade intelectiva a serviço do seu bem viver, ele está abdicando daquilo que faz dele um ser humano, que é a capacidade que ele tem de aplicar a própria razão para obter um bem viver, né? Então,
o sujeito que ele cumpre os requisitos da razoabilidade prática e busca participar da razoabilidade prática, ele se torna prudente, ele vive bem e ele cumpre, digamos assim, o desígnio para o qual o ser humano foi projetado, né? Ele cumpre aquele requisito de usar a própria inteligência para buscar ser feliz. Muito bem. Então, nós vamos um pouquinho nesse instante. Eu vou interromper aqui o nosso compartilhamento, né? Eu vou interromper a nossa gravação, mas eu indago a vocês, o que é que vocês acharam desse primeiro contato